queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou o pastor Devanir Gomes, aqui da IBN Família, e nós estamos aqui para mais um Momento Família. E eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com o teu coração. Tenho certeza que esta palavra, ela trará para você um refrigério. É uma palavra que vai abençoar o seu casamento. É uma palavra que ela tem o poder de abençoar a sua família. Então, não saia daí, assista, ouça, guarde no coração os conselhos que Deus tem através da sua palavra. Eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 2, no verso 1, que diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para este casamento. O que me chama a atenção aqui é que estava acontecendo uma grande festa, uma celebração, uma festa de casamento, e quem é que não gosta de participar? Quem é que não gosta de ser convidado para uma festa de casamento? Essa festa estava acontecendo ali na pequena cidade, era um vilarejo em Caná da Galileia, cerca de 10 quilômetros ali da cidade de Nazaré, onde Jesus havia nascido. E é interessante quando o texto bíblico vai nos dizer: Jesus também foi convidado. E é sobre isso que eu quero falar. Quando Jesus é convidado para o casamento, e eu olho para esse texto, eu olho para essa história, e eu me pego pensando, por que Jesus dá início aos seus milagres, como a narrativa nos diz, que ele dá início aos seus milagres, o seu ministério, tudo começa a partir de ali, em uma festa de casamento. Então a pergunta é, por que Jesus dá início aos seus milagres em uma festa de casamento? Pense comigo, por que ele não começou o seu ministério com a cura dos 10 leprosos, lá de Lucas capítulo 17, por exemplo? Ou talvez, por que ele não começou o seu ministério com um milagre lá em praça pública, chamando ali a atenção de todas as pessoas que estavam ao seu redor, por exemplo, ressuscitando alguém, ressuscitando a filha de Jairo? Por que ele não começa o seu ministério ali ressuscitando o filho da viúva de Naim? Ou talvez para causar um impacto ainda maior, por que ele não começa o seu ministério, já que era para que se manifestasse a glória de Deus, por que ele não começa o seu ministério ressuscitando o seu amigo Lázaro? Já que esse era o propósito, manifestar a glória de Deus. Por que começar um ministério tão glorioso em uma festa de casamento? É aqui que eu paro para pensar e quero que você concentre também a sua atenção naquilo que esse texto, naquilo que essa história nos ensina. Se Jesus começa o seu ministério em uma festa de casamento, é porque a festa de casamento, ela tem grande significado. O casamento fala de início, o casamento fala de começo, o casamento fala de família, o casamento fala de aliança. O casamento, queridos, fala de cumprimento de propósitos. Nós sabemos que Deus tem um grande propósito com a humanidade. Desde o Gênesis, a Bíblia diz que o homem deve unir-se à sua mulher, sua esposa, tornando-se então os dois uma só carne, e eles deveriam multiplicar e povoar a terra. Este é o grande propósito de Deus, e que nós aprendemos e entendemos é que a família é um grande projeto de Deus. Família sempre foi e família sempre será um grande projeto de Deus. E onde é que começa a família? A família começa na união matrimonial, no casamento de um homem com uma mulher. É assim que a Bíblia nos diz. Então o casamento fala de começo, de um novo ciclo, de família, de aliança e também de propósito. Este é o propósito da criação, da multiplicação. Tudo isso passa pela celebração do casamento. E a minha pergunta para você que me assiste é: como está o seu casamento? Como está a sua família? Você está dando o devido valor àquilo que Jesus de fato dá valor? Preste bem atenção, porque o que Jesus está querendo nos mostrar, o que Ele está querendo nos ensinar com essa narrativa, com essa história, começando o seu ministério, os seus milagres, eles começam a surgir
a partir de uma festa de casamento, Jesus está nos mostrando que aquilo que é prioridade para ele também deve ser prioridade para nós. O que ele está nos mostrando é que o casamento é prioridade. Como eu disse, ele poderia ter começado o seu ministério, dando início aos seus milagres em qualquer outro lugar, mas não. Ele escolhe começar em uma festa de casamento. O que eu aprendo com isso é que ele está priorizando o casamento, que ele está priorizando o berço, o nascedouro da família. Se ele prioriza, nós também devemos priorizar. Você tem priorizado o seu casamento? Você tem priorizado a sua família dentro da sua ordem de valores? Vamos lá. No seu trabalho, Deus, suas conquistas, o seu esporte, o seu lazer, tudo aquilo que ocupa lugar e ocupa o nosso tempo. A sua família e o seu casamento ocupa que lugar dentro dessa ordem de valores? Faça uma reflexão comigo, porque muitos casamentos estão se desfazendo porque homens não estão dando o seu devido valor, mulheres, esposas, às vezes não está dando o devido valor ao casamento. Se ele fez questão de começar seu ministério em uma festa de casamento, é porque ele está valorizando a família. E nós também precisamos valorizar. Então, o conselho que eu te dou é: reorganize a sua ordem de valores e cuide melhor do seu casamento, cuide melhor da sua família. Porque nenhum milagre lá fora, queridos, é tão importante quanto o milagre do casamento. Nenhum milagre na rua, Jesus está nos mostrando isso, que nenhum milagre em praça pública, nenhum milagre na empresa, nenhum milagre ao lado dos amigos, nenhum milagre lá fora é tão importante quanto o milagre no casamento, o milagre dentro de casa, o milagre na família. Um certo escritor, um grande pregador do evangelho por nome de David Mackay, ele já faleceu no ano de 1970. Ele disse pelo menos duas frases que impactaram e estão registradas em memórias até hoje. Ele disse assim: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Nada que eu possa conquistar lá fora, nada que eu possa realizar lá fora compensa o fracasso de um divórcio, o fracasso de uma família desestruturada. Ele também vai dizer: a família e o lar é a principal escola das maiores virtudes e dos valores humanos. Eu vou repetir: a família e o lar é a principal escola das maiores virtudes e dos valores humanos. Sabe o que eu aprendo com esta frase, com esta fala deste homem por nome de David Mackay? É que é na família, é no berço dentro de casa que nós ensinamos para os nossos filhos os verdadeiros valores da vida. Não adianta transmitir isso para o professor na escola, não adianta transmitir isso para o padre ou para o pastor, para a igreja, para as instituições. Não, são os pais os grandes responsáveis em formatar na vida dos filhos um caráter excelente. Muitos jovens, adolescentes estão se perdendo porque pais já não valorizam as suas famílias como deveriam valorizar. Estão tão ocupados com a vida lá fora, estão alcançando, conquistando lá fora, mas estão fracassando dentro de casa. Eu torno a repetir: nenhum sucesso lá fora justifica um fracasso dentro de casa. Quando você, querido, não valoriza a família, você despreza a Deus. Olha como é forte esta frase. Se você não valoriza a família, você despreza a Deus, porque Deus está valorizando a família neste casamento, priorizando começar o ministério do seu filho Jesus em uma festa de casamento. Há muitos homens e mulheres vencendo lá fora e fracassando dentro de casa. Sua casa e a sua família deve ser, sem dúvida, o principal objetivo do seu sucesso. A sua casa e a sua família deve ser o seu principal objetivo do seu sucesso. Neste casamento aqui, Jesus também foi convidado. E é interessante que quando Jesus é convidado para o casamento, grandes tragédias podem se transformar em grandes milagres. Acabou o vinho neste casamento. Para que você entenda a realidade cultural daquela época, as festas de casamento eram celebradas por dias.
e eles faziam uma preparação e tinha muito vinho, porque o vinho é o símbolo da alegria ali no casamento. Também, biblicamente, o vinho tem uma tipologia da presença do Espírito Santo de Deus, queridos, e no meio da festa acaba o vinho. Então, tudo se torna em uma grande tragédia. Você já parou para pensar? Você está celebrando o casamento de uma filha, por exemplo, e você prepara toda aquela lista de convidados, você passa toda essa relação de convidados para a equipe do cerimonial, eles organizam tudo, planejam tudo, convidam, confirmam as pessoas que vão estar presentes, e então chega o tão sonhado dia. Tudo foi preparado para que a festa fosse a melhor possível, na melhor maneira, no melhor lugar, tudo escolhido detalhadamente. Mas no meio da festa, quando as pessoas estão na fila para se servir, alguém se levanta dizendo: não tem mais comida. Você já parou para pensar que vexame, que vergonha para aqueles que estão organizando, realizando a festa, mas principalmente para os pais da noiva, do noivo, para os noivos então, que vergonha. Isto é uma tragédia. Naqueles dias, essa tragédia era maior ainda. Mas sabe qual é o grande segredo aqui? Que o grande transformador de tragédias em milagres, ele estava ali naquela festa. Jesus também foi convidado. Qual é o segredo? Convide Jesus para o seu casamento. Convide Jesus para estar na sua família, na sua casa. Porque em algum momento da vida pode acabar o vinho. Em algum momento da vida, o vinho acaba. Assim como acaba a alegria. Às vezes acaba o respeito, às vezes acaba o afeto, às vezes acaba o diálogo, às vezes acaba o carinho, e tudo se torna em uma grande tragédia. Mas se Jesus é convidado para entrar neste casamento, para estar nesse casamento, ele tem o poder de transformar tragédias em milagres. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, que você está enfrentando, os conflitos talvez no seu casamento, dentro de casa, na sua família, mas fica aqui um conselho: convide Jesus, porque ele tem o poder de transformar essa tragédia, aquilo que já está quase chegando a um nível de tragédia, ele tem o poder de mudar essa realidade e transformar essa situação em um grande milagre. Ele pode transformar qualquer tragédia em grandes milagres. E hoje as tragédias estão se transformando em milagres na sua vida. Assim eu profetizo em nome de Jesus. Quando Jesus é convidado, aquilo que é comum pode se transformar em algo extraordinário. Por que eu digo aquilo que é comum? Porque o vinho acabou, mas eles tinham água. Água é algo comum. Água é um elemento comum, indispensável para a sobrevivência, para a vida humana, mas é comum. Qual é a casa que não tem água? Eles não tinham vinho, mas eles tinham água. O que eu aprendo com isso? Que Jesus tem o poder de transformar coisas comuns em coisas extraordinárias. Ele transforma a água em vinho. A matéria-prima do milagre nós já temos, porque é a água. A água é a matéria-prima do milagre, que são as coisas comuns da vida, do dia a dia. Talvez o que está faltando no seu casamento para que um grande milagre aconteça não é algo extraordinário, algo grande e poderoso, não. São coisas comuns, como por exemplo, pedir perdão. Sabe, são coisas comuns do dia a dia. Sabe, aquelas coisas pequenas que vão se perdendo com o passar dos dias dentro de casa. E às vezes o casamento termina, vem o divórcio, vem uma tragédia, porque nós não estamos mais valorizando aquilo que é comum. Mas eu venho te dizer que Jesus tem essa capacidade de transformar aquilo que é comum em um milagre. Talvez o que é comum é este homem que está ao seu lado. Hoje ele é um homem comum. E talvez você já não vê mais esperança em continuar casada com ele. Mas Jesus tem o poder de transformar um homem comum em um homem extraordinário. Jesus tem a capacidade de transformar, queridos, uma mulher comum. Uma mulher que talvez viveu uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, carregando no coração sentimentos, mágoas, feridas, e talvez não conseguiu se relacionar, como na Bíblia registra a história de uma mulher samaritana que já estava no seu 6º casamento, e o 6º marido que ela tinha não era dela. Essa mulher vivia uma vida frustrada, de frustração em frustração, de decepção em decepção. Mas um certo dia ela encontrou com Jesus Cristo à beira de um poço, e Jesus transformou a vida daquela mulher, que era uma mulher comum, sedenta, mas uma mulher que foi transformada
em uma discípula de Jesus, transformando assim em uma mulher extraordinária. Ele é o mestre da transformação do comum ao extraordinário. Se Deus prioriza o casamento e a família, nós também devemos fazer o mesmo. Comece a partir de hoje. Você está me ouvindo, você está ouvindo esta palavra, guarde esta palavra no coração. Valorize mais a sua família, valorize o seu filho, tire um tempo e dê um tempo de qualidade. Há um livro que eu aconselho você a ler, de um escritor chamado Gary Chapman, que tem como título As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é incrível, todo casal deveria ler esse livro, porque ele nos ensina a entendermos qual é a linguagem do amor do nosso cônjuge. Sabe, queridos, às vezes a pessoa que está ao nosso lado só precisa de um tempo de qualidade. Às vezes a pessoa que está ao nosso lado só precisa de uma palavra de afirmação. E às vezes ao invés de trazermos uma palavra de afirmação, vem as críticas. Às vezes essa pessoa só precisa receber um presente, porque ela se sente amada quando ela é presenteada. Sabe, são coisas comuns, coisas pequenas do dia a dia que nós precisamos aprender, mas para isso é preciso investir no seu casamento. Valorize a sua família, valorize o seu casamento. Se você convidar Jesus, ele pode transformar tragédias em realidade. Seja Jesus, então, o grande convidado de honra para fazer parte da sua casa, da sua família, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quantas lições preciosas nós podemos extrair desse texto. Que essas palavras elas possam gerar transformação no seu coração. Que nós possamos olhar com os bons olhos e de fato colocar dentro de uma ordem de valor aquilo que de fato Deus valoriza. Deus valoriza a sua família. A sua família foi chamada para ser uma família abençoada por Deus. O seu casamento foi chamado à existência para ser um casamento abençoado por Deus. Talvez você não esteja vivendo os melhores dias no seu casamento, no seu relacionamento, mas convide Jesus e ele tem esse poder de transformação, de mudar coisas comuns em coisas extraordinárias, em transformar a água em vinho e trazer de volta a alegria no nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Me permita orar por você e receba esta oração no seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, nós sabemos e temos a certeza, a convicção no coração de que o Senhor é a fonte poderosa de transformação. E nós queremos convidar o Senhor para entrar na nossa casa, na nossa vida, no casamento, na família. E então, Senhor, a partir daquilo que está escrito em Tua palavra, nós possamos valorizar aquilo que o Senhor tanto valoriza. O Senhor valoriza a família, porque família é um projeto de Deus. O Senhor valoriza o casamento, porque casamento fala de início, de começo, de aliança, de propósitos. Então, Senhor, abençoa, Senhor, cada casal, cada família, esses que me assistem, que me ouvem, que eles possam receber a visitação e a presença do Teu Espírito Santo. Que tragédias sejam transformadas em milagres nesse dia, nesta hora, no nome de Jesus. Que coisas comuns sejam transformadas em coisas extraordinárias, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro. E abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa o seu casamento, em nome de Jesus. Se você quer nos conhecer melhor, se você quer saber mais, venha fazer parte de um dos nossos cultos aqui na IBN Família. Nós estamos aqui como uma família de Deus para receber a sua família. Louvado seja Deus. Fique na paz de Cristo.